Muito boa noite. É um prazer muito grande estar aqui, colaborando com a mensagem do Evangelho de Jesus. O tema que nós iremos desenvolver hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E o tema que nós vamos discutir essa noite é causas atuais das aflições. A gente tem vários problemas na nossa vida, né? E aí, às vezes, a gente fica se perguntando, meu Deus do céu, por que eu estou passando por isso? E esse capítulo, especificamente, Bem-aventurados os aflitos, traz várias questões para a gente reflexionar. Por que é que nós estamos passando por aquela problemática? Não vai responder a tudo que a gente passa, mas acende uma luz, nos ajuda, nos consola, nos orienta para que a gente possa procurar vencer as aflições que a gente passa, né? Então, a primeira pergunta que a gente faz sempre quando nós estamos com uma problemática é: por que nós sofremos? Né? Por que uns sofrem mais do que outros? A gente se pergunta, perante a justiça divina, todas as ações boas e más são rigorosamente contadas? Tudo que a gente faz é anotado? Os bons espíritos, eles levam em conta as nossas ações? Então, são perguntas que a gente se faz e que a doutrina espírita procura levar uma luz. Porque muitas vezes, diante do nosso sofrimento, nós achamos que Deus esqueceu que a gente existe. Acha que o nosso sofrimento é o maior do mundo. A gente fica se perguntando por que a minha vida é de tanto sacrifício, enquanto tem tanta gente que tem uma vida tranquila a vida toda. E passa a vida toda fazendo bobagem e nada é descoberto. Fica tudo encoberto. Então, a gente faz essa pergunta a si e a gente fica procurando, né? Como será? E a doutrina espírita, ela traz algumas orientações que nos ajudam nesse sentido. Chico Xavier, ele tinha assim, frases assim, muito importantes e que até hoje, se a gente analisar bem direitinho, a gente vai ver que há uma lógica e que a gente deve se pautar por elas. É preciso ver as coisas sobre outros ângulos. Muitas vezes as dificuldades são cercas de Deus para que erremos menos. Como nós acreditamos na reencarnação, que a gente nasce, morre e renascerá quantas vezes for necessário para que a gente aprenda a ser bom, para que a gente vença os nossos vícios. Às vezes a gente já errou tanto em encarnações anteriores que qualquer mínima falta que a gente cometa nessa, nós somos descobertos. E aquela coisa que parece tão pequena toma uma proporção muito grande. São cercas de Deus para que erremos menos. A gente já está tão comprometido perante a espiritualidade que qualquer falta que a gente comece é descoberto para que a gente não saia do caminho do bem. Chico Xavier também dizia, né? Roguem a Jesus para que eu nunca disponha de facilidades na terra. A facilidade nunca ensinou nada a ninguém. Parece que quanto mais facilidades temos, mais insensíveis ficamos. Então, talvez o caminho seja mesmo da dificuldade e da dor. Quando a nossa vida está tranquila, quando está tudo bem, quando está tudo correndo às mil maravilhas, a gente se acomoda. A gente não sai de casa, a gente não procura um emprego, a gente não procura ajudar o nosso próximo, porque está tudo bem na nossa vida. Então, a gente não quer mexer. Mas quando nós estamos em dificuldades financeiras, psicológicas, a gente vai procurar uma ajuda, um auxílio. E essa ajuda, esse auxílio, nós precisamos muitas vezes dobrar o nosso orgulho, vencer as nossas dificuldades. Então, essa dificuldade que a gente acha que é um mal
É uma maneira da gente procurar evoluir, se melhorar um pouco mais a cada dia. As dificuldades vêm para tirar a gente da mesmice. E todos nós que estamos encarnados temos os nossos momentos de calmaria e os nossos momentos de problemática. A gente sempre acha que o problema do outro é mais fácil do que nosso, mas quem está passando é ele. Então, quem sabe da problemática dele é ele. E a gente precisa entender também que eu vou colher exatamente aquilo que eu plantei. Então, se a minha vida é de mais dificuldade, é porque o meu plantio não foi bom. Quando a gente fala em plantio, as pessoas pensam assim: ah, mas nessa vida eu não fiz mal para ninguém. Mas nós não vivemos só uma vida. Muitas vezes a gente planta em uma encarnação para colher na outra. Causas atuais das aflições, perdão, a gente vai colher exatamente o que a gente plantou nesta encarnação. Algumas pessoas dizem assim, que a doutrina espírita, o espiritismo, é uma doutrina que faz elogios à dor. É isso mesmo? Não. O correto é entender que o espiritismo, alinhado com o pensamento de Jesus, tem por proposta fazermos da dor e das dificuldades um desafio para aprendermos, para amadurecermos, para avançarmos mais. Quando a gente entende que a nossa dor, a nossa problemática vem nos tirar da zona de conforto e que nós precisamos nos mexer, que nós precisamos aprender alguma coisa com aquele sofrimento, que esse sofrimento vai nos tornar pessoas mais maduras. Quando a gente tem essa visão, nós passamos pelos nossos sofrimentos de uma maneira mais tranquila. E eu digo em geral, quando nós perdemos um ente querido, quando nós adoecemos, quando nós passamos de uma pessoa que tem uma vida normal para uma pessoa com limitações, isso tudo é passível de acontecer numa encarnação. E a gente tem que tirar uma lição de tudo que nos acontece. Isso é que nós precisamos ver. Essa deve ser a nossa visão. Então, a problemática que nos acontece, a gente tem que parar e se perguntar: Senhor, o que é que eu preciso aprender nesse momento? Muitas vezes é para que o nosso orgulho seja dobrado, né? A doutrina espírita não nos estimula a ficarmos paralisados na dor. Ao contrário, nos ensina a seguirmos em frente a partir dela. Todos nós temos problemas. A maneira como a gente encara o problema é que faz a diferença. Ela nos faz criar força nova diante da problemática. Se a gente ficar sentado, esperando, mesmo que seja orando, esperando que Deus resolva os nossos problemas, isso não vai acontecer. Se o problema é meu, só eu posso resolvê-lo. Quando eu oro, os bons espíritos nos dão instruções, orientações para que a gente possa resolver essa problemática. Mas sou eu quem preciso tomar a iniciativa. Nós estamos sempre cercados de bons espíritos a nos intuírem, para que a gente diminua o nosso orgulho, para que a gente não seja imprevidente, para que a gente controle, diminua a nossa ambição, para que a gente se estimule a trabalhar em prol do nosso próximo, deixando a preguiça de lado. Nós evitemos os excessos de toda sorte, que a gente domine a nossa inveja e controle os nossos vícios. Todos nós temos vícios a corrigir. A nossa encarnação, a gente vem e faz um plano, um planejamento. O que é que nós precisamos mudar em nós para sermos pessoas melhores? Nós precisamos muito controlar os nossos vícios. Falar mal dos outros, o vício da gula, o vício do sexo excessivo,
descontrolado, desregrado, a inveja de ter o que o outro tem. Para que a gente possa se controlar, nós precisamos saber quais são os nossos vícios. O nosso inimigo sabe muito bem qual é o nosso vício. E quando a gente briga, quando a gente discute com eles, eles falam para a gente. E muitas das vezes a gente não acredita. O nosso desafeto não tem... ele não tem escrúpulos de dizer para a gente o que é que nós temos de errado. Mas nós precisamos analisar se aquilo que ele está nos dizendo é correto. Os nossos amigos, muitas vezes, eles ficam com vergonha, com medo de perder a nossa amizade, falando que a gente está errado. Eles ficam receosos de nos magoar. Nosso desafeto não tem medo de nada disso. Ele fala para a gente. Então, a gente precisa analisar quando dizem para a gente algo que a gente acha que não é, se aquilo é verdadeiro ou falso. Se for um desafeto, pense bastante, reflexione, porque eles costumam falar exatamente como nós somos. E a gente veio na encarnação para a gente se modificar. O nosso título é Causas Atuais das Aflições. O que isso quer dizer? As problemáticas que eu causei nesta encarnação, eu vou colher os frutos nesta mesma encarnação. Nós temos hoje uma geração de crianças que não obedecem a ninguém. Nós temos bebês que são reizinhos da casa, né? Só se faz o que ele quer e na hora que ele quer. E nós temos a geração nem, que nem trabalha, nem estuda e nem faz nada. Nós passamos de uma educação muito severa para uma educação muito liberal. Nós perdemos a mão, perdemos a medida. E nisso, nós estamos com uma problemática muito grande de uma geração de pessoas que tem poucos escrúpulos, pouca educação e falta Deus nos lares. E isso é muito nocivo para a sociedade. Quando a gente tem Deus no nosso lar, quando a gente cultiva e apresenta Deus às nossas crianças, nós vamos aprender a viver segundo os ensinamentos divinos. Se a gente conseguisse cumprir só os 10 mandamentos, a gente já ganhava muito. Aí a gente tem o significado das aflições. O que é que a aflição pode representar para mim? Que lição que eu posso tirar das dificuldades que eu tenho? É um meio de progresso. Como é que é isso, Débora? Olha só, se eu tinha um emprego que não exigia de mim uma escolaridade e eu perco esse emprego, eu vou ser obrigado, para conseguir uma nova colocação, a me qualificar. É um meio de progresso. Às vezes eu tinha uma qualificação muito alta, perdi esse emprego porque o meu salário era muito alto. Nesse período da pandemia, aconteceu isso com muita gente. E aí eu tinha uma qualificação alta, ganhava um alto salário e fui mandada embora. Ou, diante da tecnologia, a atividade que eu fazia não é mais necessária. Então, eu tenho que me requalificar. Então, é um meio de progresso para o ser humano. É uma advertência também de que a gente procedeu mal. Quando a gente não toma atitudes coerentes, caridosas, honestas ao longo da nossa vida, nós podemos, nesta mesma encarnação, colher esses frutos. Nós temos, no meio político, principalmente, escândalos que têm aparecido com mais frequência. Isso é a justiça divina se aplicando atualmente. Os homens também andam mais rigorosos, os magistrados. E que a gente não faça da política um meio de desacordo no meio da família. Nós devemos agir sempre, em todas as ocasiões, como se nós estivermos
sendo vistos por Jesus. Se a gente tomar a consciência de que nós nunca estamos sós e que uma multidão de espíritos acompanha os nossos atos, nós vamos aprender a controlar mais os nossos ímpetos e evitar fazer o mal. Quando a gente faz o mal, seja a quem for, nós iremos reparar todo o mal que a gente fez. Muitas das vezes nesta mesma encarnação. As nossas aflições, os nossos problemas, eles nos trazem experiência. Experiência para que a gente haja diferente numa outra ocasião, que aconteça o mesmo fato. Experiência para a gente dividir com os nossos filhos e quem convive conosco. Experiência para a gente trabalhar com outras pessoas, dando o nosso depoimento, mas, acima de tudo, o nosso exemplo. Tudo que a gente fala vai por terra se a nossa ação é diferente. As pessoas veem muito mais o que a gente faz do que o que a gente fala. Deve haver uma coerência entre o que a gente fala e o que a gente faz. E essa experiência é importante para as pessoas que convivem conosco. As aflições faz com que a gente entenda a diferença entre o bem e o mal. Se eu tive uma vida de opulência, muita coisa, eu tive muito dinheiro. Quando criança, meu pai foi um homem que me deu tudo. E ele perdeu toda a sua fortuna, todo o seu dinheiro. E eu passei a não ter nada. E eu tive que trabalhar para me sustentar. Em alguns casos, as pessoas até passam fome. A gente consegue entender a diferença entre o bem e o mal. Quando eu tenho muito e eu não dei valor, e quando eu deixei, quando eu perdi tudo. Faz muita diferença isso na nossa vida. Mas aí nós temos que ter bom senso para viver esses dois momentos, da opulência e da miséria. Quando eu me revolto diante de um fato desse, eu perco a oportunidade do aprendizado. Nós precisamos entender que tudo que nos acontece tem uma razão de ser. E quando a gente passa por essas problemáticas, a gente vai desenvolver virtudes novas. É uma oportunidade para que a gente se melhore. Todos nós, encarnados no planeta Terra, temos o orgulho muito elevado. O orgulho de pedir ajuda, o orgulho de conseguir um emprego de baixa colocação, o orgulho de não ter o que o outro tem, a ambição. E aí, a gente, por esses vícios que a gente ainda traz conosco, a gente muitas vezes se priva da oportunidade, do aprendizado com as aflições. Porque ao invés de eu procurar um meio de sair daquela situação, me tornando uma pessoa melhor, eu pego aquela situação para me revoltar e procurar de um meio qualquer tirar proveito negativamente dessa aflição. E a gente precisa entender que as problemáticas que a gente vive estão dentro da nossa programação. Nada do que a gente vive numa encarnação acontece sem a permissão de Deus. Então, tudo que... Débora, eu fui assaltada com a permissão de Deus. Você se preveniu? Você ouviu? Você orou? Você se manteve alerta? Nós precisamos ver as circunstâncias do que nos acontece se nós contribuímos para aquele fato. Débora, eu tive uma amiga que foi estuprada. Você vai dizer que Deus permitiu isso? Não. As coisas ruins que nos acontecem, as problemáticas que nós vivemos, não são programadas no mundo espiritual. Mas nós temos a reparação para ser feita. E diante de uma problemática inevitável, aquela pessoa que precisa de uma reparação, muitas vezes
se encontra naquela posição. Existe justiça em todas as ações. Nós nunca somos injustiçados. É isso que a gente tem que pensar. Se nós sofremos qualquer violação, é porque nós temos alguma problemática naquela área que precisa ser resgatada. A gente pode não lembrar, pode não ser desta encarnação, mas nós temos a ver com aquele fato que nos aconteceu. Quando a gente passa por um problema e que a gente se revolta, que a gente briga com Deus, nós perdemos a oportunidade do aprendizado. Quando não aceitamos as provas e as tribulações que nos são impostas através da revolta, nós perdemos a oportunidade do aprendizado. A não aceitação das expiações resultando em revolta contra Deus, quando nós não aceitamos e não aproveitamos, essa prova é perdida. Então a gente vai sofrer a problemática e não vai valer. É que nem um pênalti que é batido e que o goleiro se mexe, é isso. Então, a gente precisa entender que, bem, se está acontecendo comigo, é porque eu tenho alguma problemática nessa área. E o que a gente pode fazer para passar melhor? Nós podemos orar a Deus pedindo força, para que a gente vença aquela prova. Pedir aos bons espíritos que nos orientem qual as melhores decisões que nós precisamos tomar naquela situação. Tudo que nos acontece tem uma razão de ser. Ah, mas eu não lembro da minha encarnação anterior. Graças a Deus. Porque seria muito difícil para cada um de nós se reconciliar com pessoas que nós sabemos que nos fizeram mal, ou que nós fizemos mal a ela. Então, as provas que nos são aplicadas é de acordo com as faltas que nós cometemos, muitas nesta encarnação. Diante do sofrimento, como nós devemos agir? Aquele que muito sofre deve reconhecer que muito tem a espiar. Espiar e aprender. E que de cada um de nós depende, pela resignação, tornar proveitoso esse sofrimento. Quando a gente sofre e se lamenta, e se acomoda e blasfema, nós perdemos a oportunidade de crescimento. Então é isso que a gente tem que procurar em nossa vida. Uma oportunidade para nos melhorarmos, para estarmos bem conosco mesmo, estarmos bem perante a espiritualidade. Que a gente possa, todos os dias, ao levantar, pedir força a Deus, solicitar a presença dos bons espíritos, nos orientando e nos mostrando o caminho do bem. Que a gente aprenda, como Chico Xavier, a beber a água da paz, diante de uma problemática em que a gente está acostumado a responder, a falar, a não deixar barato, que a gente pegue um copo d'água e bote na boca e deixe na boca. Porque com a boca cheia de água, nós evitamos de cometer, de falar desatinos, que nós iremos nos arrepender mais tarde. Nós precisamos aprender a domar as nossas más inclinações. Que a gente possa, todos os dias, ao deitar, analisar o nosso procedimento, para saber se a gente agiu bem ou se a gente agiu mal. Porque quando a gente faz a análise do nosso dia, nós temos a oportunidade de, no dia seguinte, procurar reparar todo o mal que fizemos. E a gente não deve postergar a mudança em cada um de nós. Sabe por quê? Nós não sabemos quanto tempo ainda temos na Terra. Então, nós precisamos mudar o nosso proceder ainda hoje. O quanto antes, o mais rápido possível. É fácil? Não.
A mudança interior é difícil e nós precisamos nos esforçarmos muito. Nós não conseguiremos vencer todos os nossos vícios numa única encarnação. Mas nós precisamos começar a tentar. Tentar para mudar. E nessa tentativa, a gente vai errar também. Nós vamos fraquejar. Mas nós precisamos entender que faz parte do processo de crescimento. E aí a gente se pergunta, né? É lícito aquele que se afoga cuidar de salvar-se? Sempre. Aquele que tem um espinho, retirá-lo? Com certeza. Ao que está doente, chamar o médico? Exatamente. As provas têm por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Então, as provas que nos acontecem, elas vêm para que a gente possa ver que aquilo que a gente estudou, aquilo que a gente fala, se nós já somos capazes de botar em prática na nossa vida. Pode dar-se que um homem nasça em posição difícil e penosa, precisamente para se ver obrigado a procurar meios de vencer as dificuldades. Aquele que nasceu numa posição penosa, ele precisa trabalhar mais para conseguir aquilo que para um outro ele tem de mão beijada. Mas esse sacrifício que a gente vive muitas vezes é que nos faz pessoas melhores. A maneira correta na nossa vida, de todos nós encarnados, é que as dificuldades venham para nos mostrar o valor das coisas. Se eu tive fome um dia e hoje eu tenho um emprego que me dá uma condição financeira melhor, é para que eu entenda que eu hoje sou capaz de ajudar a pessoas na qual a condição eu já estive. Essa deve ser a visão de cada um de nós. Ah, Débora, mas eu não quero ajudar as pessoas fisicamente, saindo para trabalhar. Se você ainda não está disposto, ajude, por favor, financeiramente. Para que as casas espíritas, para que as igrejas, para que as ONG realizem esse trabalho. Agora, é muito meritório para cada um de nós, um grande aprendizado, quando a gente se dispõe a ajudar o nosso próximo. Quando a gente sai do conforto do nosso lar, dispõe de um dia, meio-dia, 2 horas que seja, para ajudar o nosso próximo, nós iremos desenvolver mais rapidamente as nossas virtudes, da paciência, da tolerância, do amor ao próximo, da empatia. Então, esse é um sacrifício muito agradável a Deus. O mérito consiste em sofrer sem murmurar as consequências dos males que lhe não seja possível evitar. Em perseverar na luta, em se não desesperar, se não é bem-sucedido. Nunca, porém, numa negligência que seria mais preguiça do que virtude. Diante das dificuldades, nós precisamos perseverar no bem. Dificuldades todos nós teremos. A maneira como eu encaro a dificuldade na minha vida é que faz diferença. Nós não podemos nos desesperançar. Por quê? Porque os bons espíritos, os espíritos amigos, estão sempre ao nosso lado, nos amparando e torcendo para que a gente vença aquela dificuldade. Nós precisamos entender que Deus nunca nos dará uma falta que nós não damos condição de vencer. Toda problemática que nos ocorre, nós temos capacidade de superar. Tem uma parte aqui muito interessante, ó. As consequências dos males que lhe não seja possível evitar.
Se eu pego as coisas se eu sou servidora pública e pego as coisas no meu serviço e descobrirem e eu perder o meu emprego, não é porque Deus quis, não. É porque eu agi erradamente. Se eu assumir um cargo junto ao Conselho de Segurança, ao Conselho Tutelar, e não agir corretamente no cargo que eu estou exercendo e for afastado e for punido, é pela minha falta de profissionalismo. Então, eu preciso analisar se o que está acontecendo comigo é algo que eu poderia ter evitado ou se é algo inevitável. Então, é isso que a gente tem que pensar. Se eu me envolvo com uma pessoa que tem vícios e que esses vícios podem afetar a minha vida e a vida dos meus familiares, tudo que acontecer a partir daí, a responsabilidade é minha. Então, são coisas que a gente pode evitar. Ah, Débora, mas eu estou namorando com fulano para ajudar ele. A gente só pode ajudar quem quer ser ajudado. Quem não quer ser ajudado, não adianta a gente estender a mão. Então, nós precisamos cuidar dos nossos vícios, ajudar o nosso próximo na medida do possível, pensando sempre nos ensinamentos de Jesus. Que eu não coloque o meu orgulho, o meu egoísmo, a minha vaidade acima de tudo e diga que o que está acontecendo comigo é porque Deus quer. Não, é algo que eu mesmo plantei. E tudo aquilo que a gente plantar, a gente vai colher. Que bom que você veio assistir essa palestra. Que Jesus de Nazaré possa sempre habitar o seu lar. Que você possa receber a ajuda dos bons espíritos em todas as ações que você for realizar. Nós precisamos entender que a presença de Deus em nossas vidas é uma constante. Nós é que precisamos estar com eles, para que eles possam nos orientar e nos amparar. No Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5, tem várias informações. As problemáticas da vida atual, problemáticas da vida anterior, o bem e o mal sofrer. Então, que a gente possa, todos os dias, abrir o Evangelho, fazer uma leitura e fazer a reflexão em cima dela. Que a gente tenha o hábito em nossos lares de trazer Jesus para dentro dele. Como é que eu faço isso? Faço o Evangelho no lar, uma vez por semana, meia hora. Tenha um livro de leitura pequena, faça a leitura do Evangelho. Débora, eu não sei como fazer, não sei como comentar. Na biblioteca do André Luiz tem livro de orientação. Mas nós precisamos colocar Deus em nossa vida, em nossas ações, em todas as ocasiões. Nós temos o hábito de levar Jesus ou de encontrar Jesus lá no centro, né? Quando ele vai lá, a gente encontra com ele, né? E a gente quer que ele venha para casa conosco. Mas eu não faço o caminho para que ele venha comigo. Como é que é isso? Dentro do centro, eu ajo em calma, sou paciente, trato meu irmão com carinho dentro do centro. Quando eu saio no estacionamento, eu me transformo. Eu volto a reclamar da vida, eu volto a reclamar do trânsito, eu me torno uma pessoa mal-humorada. Em casa, eu sou uma pessoa intolerante, porque eu quero que o que eu aprendi no centro todo mundo aplique. Então, eu não tenho o hábito da leitura edificante, eu não tenho o hábito de rezar a hora de dormir, eu não faço o Evangelho no lar. Então, nós vamos colher exatamente o que a gente plantar. Eu não posso impor aquilo que eu já aprendi às pessoas que estão à minha volta. Eu, como já aprendi, preciso ter paciência, resignação e tolerância, porque cada um tem o seu momento. Então, a causas atuais das aflições é pela nossa intemperança, pela nossa falta de paciência do tempo do outro. Eu já aprendi que eu pratique na minha vida.
Que ao invés de falar e procurar impor, eu exemplifique. É assim que nós precisamos agir para que o nosso irmão que está ao nosso lado veja a nossa mudança, para que ele entenda que o trabalho que Jesus fez quando esteve aqui está surtindo efeito na minha vida. E diante da minha modificação, ele procure também se modificar. Ele se interesse para saber onde é que eu estou indo e onde é que eu adquiri essa paz que as outras pessoas não encontram. Foi assim que os primeiros cristãos conquistaram os povos, principalmente os romanos. Eles deram a sua cota de sacrifício, entrando para serem mortos com uma serenidade que os reis, as rainhas e os guerreiros não tinham. E através do seu exemplo, eles conquistaram muita gente para o cristianismo, para a doutrina do Cristo naquela época. Então, que a gente possa auxiliar e amparar a todos aqueles que batem a nossa porta. Que a gente estude no centro espírita, para que a gente possa divulgar os ensinamentos a quem nos perguntar. Nossa, você mudou tanto. O que você está fazendo? Aí você diz, eu estou indo lá no centro espírita. Eu estou estudando a doutrina espírita. Estou aprendendo as coisas de Jesus. É o nosso exemplo, acima de tudo, que convencerá as pessoas a modificar e a se interessar pela doutrina espírita. Eu agradeço muito a atenção de todos, que tenhamos todos muita paz.